Olá! Estamos novamente com o programa Nas Ondas da Evolução Pessoal, abrindo caminhos para o autodesenvolvimento. Lembrando que o Saúde Financeira está temporariamente em reforma e volta logo mais. E aqui vamos hoje trabalhar sobre obsessão, tema aqui inspirado pela nossa música de abertura e também que nos remete, né, a uma investigação mais profunda aí do que mantém as pessoas presas, obsessivas em comportamentos repetitivos, né? Mesmo aqueles terrivelmente nocivos, como, por exemplo, o comportamento de voltar ao uso da substância tóxica na dependência química. Então a gente vai falar sobre flexibilidade comportamental, emocional, escolhas e, por último, vamos exemplificar isso, né, a ausência extrema de escolha do dependente químico. Programação neurolinguística, escolhas. Uma das definições de PNL, colocada por um dos seus criadores, o John Grinder, escolhas. Será que você tem escolhas? Será que nós temos escolhas? Sempre? Se todos nós tivéssemos sempre escolhas, nós faríamos sempre tudo conforme nós quiséssemos, e não conforme nós pudéssemos. É muito comum, né, você se repetir em alguns padrões que você não gostaria de ter. Se você se foca para mudar esse padrão, às vezes você consegue, e ainda assim, às vezes você não consegue. Às vezes não temos escolhas e nos repetimos em padrões desatualizados, padrões que não nos levam para frente, que não nos geram processos positivos na vida e não conseguimos mudar. É como se não houvesse a possibilidade de termos escolha, né? Não existem caminhos nesse processo. Nós sempre nos repetimos em caminhos antigos, desatualizados. A questão é que todos nós temos um modelo de mundo internalizado. Nós entendemos o mundo de uma maneira e reagimos ao mundo de uma maneira já instalada ao longo da nossa vida com base nas experiências antigas. A partir desse mundo, nós temos aí escolhas disponíveis, né, e algumas escolhas não disponíveis. Você não tem caminhos para conseguir alguns resultados. Vou dar exemplos. Algumas pessoas lidam muito bem com críticas, né? Aprenderam a lidar com críticas, já têm caminhos para lidar bem com críticas. Ouvem uma crítica, processam, buscam entender o conteúdo da crítica, decidem o que fazer a partir daí, se pedem desculpas, se explicam melhor, se dizem que não concordam por causa disso ou daquilo, ou se agem com firmeza. E outras pessoas, independente do conteúdo da crítica, como vem, ela já trava, já paralisa, ou já responde de uma maneira agressiva, ou, quer dizer, algumas pessoas não têm uma competência instalada para lidar com críticas. Então, ela não tem flexibilidade, ela não consegue lidar de maneiras variadas com críticas. Ela não consegue entender e decidir o que fazer. Ela já tem uma resposta automática e ela sempre lida daquela maneira. Seja em casa, seja no trabalho. Algumas pessoas não lidam bem com autoritarismo. Alguém está sendo autoritário, ele bate para cima e explode e entra na competição. Isso não é adequado, né? Algumas pessoas, pelo contrário, diante de autoritarismo, se submetem, travam, paralisam, e isso também não é produtivo. Então, essas pessoas, elas estão rígidas em um padrão específico. Todos nós temos vários padrões instalados. Muitos desses padrões são funcionais, nos ajudam na vida, e muitos desses padrões são disfuncionais, ou seja, nos atrapalham na vida, tá? Quando o padrão nos atrapalha e a gente sabe que aquilo atrapalha e não consegue mudar, é terrível, né? Pois é terrível. São padrões que foram apreendidos, a pessoa aprendeu lá atrás uma maneira de lidar como dava. Repetiu isso algumas vezes, isso ficou automático na mente da pessoa. Então, a pessoa sempre se repete da mesma maneira, né? E com isso acaba se gerando problemas. Então, a pessoa
que se submete sempre se submete, a pessoa que parte para cima sempre parte para cima, a pessoa que compra compulsivamente sempre compra compulsivamente, que gasta além da conta sempre gasta além da conta, a pessoa que trai no relacionamento conjugal acaba sempre com essa tendência a trair no relacionamento conjugal, porque de alguma maneira aprendeu que esse é o caminho, e isso é que pode ou que isso satisfaz de determinada maneira, ao invés de buscar satisfação plena no relacionamento, acaba buscando fora. E às vezes aprendeu isso de casa, com a experiência do pai, ou enfim. Então são programações que estão lá instaladas e faz com que a pessoa se repita naquele padrão. Às vezes ela não quer, hein? Às vezes ela não quer fazer, mas ela não consegue, sempre se repete. Em PNL a gente diz que falta flexibilidade, faltam outras rotas possíveis, outros comportamentos que também atendam àquela necessidade. Se a pessoa está buscando prazer, como descobrir outros caminhos de prazer que não pela comida excessiva, que não pela droga, que não pela poligamia, quando sabe que isso pode destruir algo que é importante, que é o seu relacionamento de amor, afeto e confiança com o cônjuge, com a família. Como descobrir outras maneiras de ter emoção, prazer na vida, talvez até com o próprio cônjuge, né? Então, como descobrir outra maneira de se sentir pleno ou confiante, que não através da dependência química ou do excesso de comida? Que outras maneiras de descobrir uma forma de lidar com o autoritarismo de alguém que não se submetendo e que não confrontando de uma maneira desequilibrada? Como descobrir uma maneira elegante e funcional para botar limites nos outros? Então, ou como descobrir uma maneira de mudar o seu padrão, de deixar tudo para a última hora e fazer com antecedência de maneira confortável. Se você tem um padrão instalado que se repete na sua vida, você não quer mudar, você está bloqueado. Você quer mudar e não consegue, perdão, você está bloqueado, é um bloqueio. É um padrão antigo, desatualizado, gerando problemas. A programação neurolinguística é a arte de identificar a estrutura que mantém padrões e a arte de mexer nessa estrutura de modo a mudar esses padrões de maneira precisa, pontual, para se ter novas respostas comportamentais e emocionais que a alma anseia, que a alma está pedindo e não consegue. Esse é o trabalho da PNL. Aliás, um dos, né? É claro que ela é usada para muito mais coisas, mas é uma caixa de ferramentas fenomenal para se ter flexibilidade comportamental, para sair dos automatismos, para que a gente possa atualizar antigas programações, padrões disfuncionais. Isso é feito em atendimentos individuais para pessoas que buscam mudanças breves, objetivas, né? Diferente de pessoas que buscam longos processos de autoconhecimento e mudança. Pouco estruturados, a programação neurolinguística, o coaching com PNL, é para pessoas que querem mudança. Então, eu vou fazer um convite para você vir conhecer essa metodologia. Tá? Quer mudar qualquer aspecto em você? Está muito inseguro, quer ser mais confiante? Está depressivo, quer se livrar da depressão? Tem estrutura. Depressão não é uma mágica que cai sobre você, é o seu sistema psíquico, é o seu sistema corpo-mente que produz os sintomas da depressão. E olha que ele dedica muita energia para produzir, tá? Tem crenças negativas a respeito de si, a respeito do mundo, a respeito do futuro. Às vezes tem perdas não aceitas e não resolvidas, de questões da vida que você perdeu, ou de pessoas que você perdeu na vida. Nada é por acaso. Depressão tem programação, tem estrutura. Então qualquer aspecto pode ser trabalhado, qualquer padrão comportamental. E você pode perceber resultados em 6 sessões. Depois da terceira você já avalia. Coaching é resultado. Vem fazer um processo de coaching de vida na Ápice Desenvolvimento Humano. Telefone 23615000. Você liga agora durante o programa ou até meia hora após o programa. Você tem 60% de desconto numa primeira sessão para conhecer a qualidade do método, a qualidade do profissional e a partir daí avançar no seu processo de desenvolvimento pessoal. Telefone 23615000. Convidando você também para uma palestra
gratuita sobre programação neurolinguística, sua aplicação na vida pessoal e profissional. Essa palestra vai acontecer agora, na próxima semana, para pessoas interessadas em fazer um treinamento aprofundado, quer fazer uma formação em PNL, quer dominar essas ferramentas para usar com você a vida inteira, desenvolvendo seu potencial, desenvolvendo soluções para impasses quaisquer em conflitos, desenvolvendo estratégias eficientes para planejamento e realização de metas de vida, ou para melhorar a sua comunicação, ter uma comunicação mais específica, uma comunicação mais poderosa, mais impactante. Um practitioner em programação neurolinguística oferece tudo isso, tá? Uma formação de 120 horas. E nós temos uma turma agora aos domingos, a partir de julho. Começa depois da Copa, calma. Não vai perder jogo nenhum, não. Depois da Copa, practitioner em programação neurolinguística aos domingos. Todo domingo? Não. São domingos intercalados. Saiba mais. Para você que nunca pôde fazer porque trabalha de sábado, é uma oportunidade. E também para você que quer também fazer de uma maneira mais light, podendo curtir um dia no final de semana com a família, descansar e também se trabalhar profundamente e se capacitar com as ferramentas da PNL. Temos uma palestra gratuita a respeito agora, nessa próxima semana, à noite, aqui na Paulista, telefone 2361-5000, 0 operadora 11, 2361-5000. Só ligar e garantir a sua vaga. E voltando ao tema, flexibilidade e falta de flexibilidade. Muitos comportamentos nós não conseguimos ter flexibilidade porque eles ficaram instalados de maneira profunda e automática, e para mudar é desafiante. Se você repetiu demais aquilo ficou. Para mudar é desafiante. Você vai precisar dedicar uma energia e um tempo. É só pensar como você escova os dentes. Você escova os dentes cada dia de uma maneira diferente? Você usa o fio dental cada dia de uma maneira diferente? Não, você já tem uma rotina, uma receita de escovar os dentes. Se você for tentar escovar com a mão diferente, vai ser desafiante. E se você tem como missão, como meta, se acostumar e instalar, escovar os dentes com a outra mão, você vai precisar de muitos dias até isso se tornar um gesto automático. Você vai precisar de empenho. Imagine para algo mais complexo, como por exemplo, mudar o padrão de deixar para depois para fazer com antecedência. Ou mudar o padrão de responder automaticamente a uma crítica e já atacar, para ouvir com calma, refletir e poder responder de uma maneira diplomática e eficiente. Ou lidar no trânsito de uma maneira tranquila e equilibrada, apesar de qualquer fechada. Ou seja, mudar o padrão é desafiante, né? Sozinho, assim, de fora para dentro, a partir da repetição. Com programação neurolinguística nós fazemos de dentro para fora, muito mais fácil. Você trabalha a partir das estruturas profundas de crenças e emoções que estão lá, que disparam e que fazem com que aquele comportamento venha à tona, né? Se reorganizando, desprogramando isso, muito mais fácil. Mas aqui é importante refletir que muitas vezes nós temos padrões que vão até o final da vida e que não temos escolhas. Vamos dar o exemplo aqui do dependente químico, né? Que fica preso num padrão sem escolhas, muitas vezes, para o resto da vida, motivado por uma estrutura profunda, né, que tem a ver com um buraco, um vazio, uma questão configurada como insegurança, baixa autoestima ou angústia, que tem como causa fundamental processos que foram organizados no seu psiquismo lá na infância. Sentimento de insegurança, ou desamparo, ou um sentimento de desvalorização, de menos-valia, que foi construído junto com significados autodepreciativos ou depreciativos do mundo, uma pessoa que acha que o mundo é um lugar nocivo. E isso é construído numa estrutura psíquica ainda rudimentar, não é? Ou seja, no sentido de que ainda está em formação, ainda infantil. E aí quando o sujeito cresce, fica adulto, ele tem uma parte infantil, é um lado dele que parece que está fora de lugar, que não está inteiro, é algo que falta,
é algo que não está pleno, e essa falta de plenitude faz com que ele se sinta estranho nos relacionamentos sociais, né? No relacionamento com a vida, e ele busca algo que alivie isso. Muitas vezes já buscou muita atividade física, buscou ver muita televisão, buscou a conexão com alguém para preencher ali, né? Tá sempre junto com alguém. E aí começa a fumar, começa a beber, e aí encontra no álcool, encontra às vezes na cocaína, no crack, às vezes na atividade física excessiva, às vezes no excesso de oração, um alívio. Aquilo produz um alívio para aqueles movimentos da alma, aquele buraco, aquele vazio. Então, se não trabalhar essa estrutura profunda, a pessoa vai continuar precisando de elementos de vício, de substâncias, de prática para tapar esse buraco. Quando uma pessoa se conecta por muito tempo com uma substância como álcool, cocaína, crack, durante um bom tempo ela esteve usando aquela substância como remédio, né? Para aliviar um mal da alma, um buraco, um vazio. Então, a droga era um remédio com efeitos colaterais terríveis, porque vai destruindo o físico, e vai destruindo o econômico, e vai destruindo os relacionamentos, mas a pessoa continua buscando aquilo como um alívio, não só para os aspectos físicos da crise de abstinência, da falta física, não, mas para os aspectos emocionais que já pré-existiam, que já existiam antes da dependência química, tá? A pessoa já tem uma estrutura de vício, um buraco, um vazio que ela precisa tapar, que ela precisa reorganizar. O fato é que essas pessoas passam por internação, de 70% a 80% das pessoas que passam por internação de uma primeira vez, acabam recaindo fortemente, voltando para o uso e precisando de mais internação. O terrível é que muitas vezes a família desacredita porque já foram 4, 5, 10, 15 internações. A família não tem mais dinheiro, não tem mais estrutura emocional para internar aquela pessoa. E aí isso se torna um problema gravíssimo emocional para a família e emocional para a pessoa. Algumas pessoas vão ser morador de rua, algumas pessoas inclusive morrem né, nessa experiência. Mas a questão é uma falta de escolha, é uma impossibilidade de flexibilidade e escolha terrível, porque a pessoa não tem escolha, ela tem um buraco e ela precisa tapar. Ou ela acha algo que tapa esse buraco, ela substitui, né, por um outro objeto de vício, ou ela vai ficar estranha, quebrada, insegura, angustiada, depressiva. Quando a pessoa consegue ali, com os 12 passos, ela consegue, naquela luta ali, ficar sem usar, todo dia, só por hoje eu estou limpo. Quem está limpo hoje? Só por hoje. Ela não está curada, ela não está bem, ela não está plena. Ela tem a estrutura, ela está no limbo, ela está estranha, ela está ali, ela tem que lutar contra a necessidade de usar para aliviar. Mesmo já estando limpa, ela já passou por um processo de desintoxicação, ela já esteve internada, mas ela continua assim. Ou seja, não está curada, é um abstinente, é um dependente químico em abstinência. Né? E os métodos tradicionais acreditam que não tem cura, mas a gente vem aí com metodologias desenvolvidas final dos anos 80 para cá, eficientes para reorganização profunda da estrutura. Se não reestruturar, a pessoa acaba voltando, hein? Ah, mas é a dependência física. Não, já tirou a dependência física. Ela já fez uma internação de 6 meses, sai da internação e acaba reincindido. Ah, mas é sem vergonhice, é falta de vergonha na cara. Não é. A pessoa luta, às vezes fica meses ali, 1 ano, conseguindo não usar, chega uma hora que não aguenta mais. Uma mola que você pressiona durante um bom tempo com o seu braço, tem uma hora que o braço não aguenta mais, fraqueja, essa mola volta com força redobrada. É isso que acontece. É uma estrutura emocional profunda que precisa ser reorganizada. É uma falta de sentido, é uma falta de lugar no mundo, é uma falta de luz na vida. Se não reorganizar isso, não muda. Algumas pessoas conseguem através da religião. Mas muitas tentaram na religião e ainda assim não conseguiram. Precisa de muita oração para aliviar, se para de rezar, porque quando você reza,
ou medita muito, você também dispara serotonina no corpo, né? Também existe a química do êxtase religioso ou meditativo. Se a pessoa fica sem isso intensamente, volta, porque isso estava tapando o buraco, né? Ela volta mais uma vez para o limbo, para o buraco, para o vazio, precisa do uso. O trabalho inovador da Ápice Desenvolvimento Humano com dependentes químicos é resolver a estrutura profunda. Porque senão as pessoas ficam reincidindo ou ficam estranhas, falta algo na vida. É preciso trabalhar a estrutura profunda. E também, é claro, trabalhar o futuro, a pessoa precisa se engajar, reconstruir relacionamentos, ter sonhos de futuro. O processo todo, a metodologia, trabalha passado, presente e futuro, estrutura mal resolvida do passado, processos sociais presentes, processos profissionais, sociais futuros, reorganizando bonitinho, um trabalho inteiro, desenvolvido com muita excelência, com muitos resultados. A Ápice, inclusive, garante resultado, né? A pessoa, se depois percebe que falta algo, ela refaz o processo, um processo inovador. A Ápice vem sendo procurada, inclusive, por prefeituras para desenvolver com pessoas, isso, vem trabalhando já há 10 anos com poucas pessoas e agora trabalhando num número maior, organizado, tanto com pessoas que estão totalmente no uso, que estão plenamente impregnadas e que vão para 1 mês de internação apenas, junto com o processo para resolução, como também para pessoas que já não estão no uso, que já passaram por uma internação, mas que não se sentem inteiras, que têm que lutar para não usar, que estão morrendo de medo de recair, vem resolver-se, vem se transformar numa pessoa livre de vícios. Vem conhecer isso, ou também venha conhecer para um familiar, para alguém que precisa. Nós temos uma palestra gratuita a respeito, agora na sexta-feira, às 19h30 e também às 16 horas, tá? Para dependentes químicos ou para familiares de pessoas com dependência química. Você que é do interior e também pode vir para São Paulo ou juntar um grupo de pessoas e nós vamos até a sua cidade, vão os especialistas da Ápice Desenvolvimento Humano até a sua cidade, dar a palestra a respeito, ilustrar com os vários cases, mostrar os nossos números de sucesso, que são acima de 70%. Nós temos hoje, segundo pesquisas do próprio Hospital Einstein, pesquisas veiculadas pela Folha de São Paulo, pela revista Isto É, pela revista Veja, mostrando que de 70% a 80% das pessoas que passam por clínicas, 6 meses numa clínica, acabam recaindo e voltando ao uso. Nós temos aí pessoas que foram já internadas 20 vezes. Quer dizer, e às vezes pessoas que foram internadas menos que isso, mas que já desistiram. Então o número é enorme dessa necessidade, né? E ela está aí, disponível. Então você que está no interior, podemos ir até aí, dar uma palestra na sua instituição ou para um grupo de pessoas, é só entrar em contato, tá? E vindo para São Paulo, temos agora nessa sexta-feira palestras às 19h30 e também palestras às 16 horas. Telefone 2361-5000, 0 operadora 11, São Paulo capital, telefone 2361-5000. E o site www.apicedesenvolve.com.br, apicedesenvolve.com.br. E você que queira trabalhar qualquer questão comportamental, emocional rapidamente, pode vir na Ápice Desenvolvimento Humano, né? Qualquer tema que você queira trabalhar, são 6 horas de atendimento para grandes resultados. Vem para uma entrevista, vem conhecer, é só você ligar. Você tem 60% de desconto numa primeira sessão. Você ligando agora até meia hora depois do programa, tá? É só ligar 2361-5000 para qualquer mudança comportamental, desenvolvimento de metas, mudança de vida, com técnicas integrativas. Foi um prazer estar com você. Eu sou Plínio de Souza. Deixo aqui o meu grande abraço e desejando muita esperança, muita luz e muita dedicação para sua realização pessoal, profissional e amor maior na vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.